Ensina-nos a contar nossos dias até que alcancemos corações sábios. Salmos 90:12. Hoje, no sexto dia, o Rick vai trazer uma reflexão sobre a brevidade da vida e sobre aquele que é o nosso verdadeiro lar. Vamos lá? Olá, pessoas da Sua Fé Castilho, sejam bem-vindos de volta a esse canal. Mais um dia da jornada de uma vida com propósitos, baseados aqui no livro do Rick. E como eu falei, a gente está acompanhando o livro assim junto, porque eu não tinha lido antes, foi indicado por muitas pessoas de várias denominações diferentes, né, que seguem teologias diferentes. O que eu sempre digo para vocês desde o início, né, é que procurem verificar sempre as informações, ler e ter uma análise crítica do livro, tá? Pensar na situação e tirar o que tem de bom, porque tem algumas coisas que eu sempre aponto aqui pra vocês que eu posso discordar ali. Muitos confessam a fé cristã e a gente tem essa ideia da vida eterna, né? Nós temos essa certeza de que nós teremos uma vida eterna. Nós já conseguimos, assim, ter uma base dessa conversa, dessa reflexão já nos outros vídeos, uma ideia de que a vida não é só aqui, mas eu acho interessante o fato de que muitas coisas hoje nos limitam nesse pensamento, porque a gente diz que acredita na vida eterna, mas a gente não pensa de fato nisso, né? Se realmente a gente crê que existe e pensa nisso, e se a gente vive como quem crê que existe uma outra vida e que uma eternidade onde não tem fim, não pode se comparar a uma vida que vai durar 50, 60, 70, 80 anos. A gente fala isso nos outros vídeos, repetidamente, né? Porque realmente é uma verdade que não é muito explorada, não se pensa muito nisso, não se fala muito sobre isso. No geral, aqui no Ocidente, nós somos atraídos, entretidos e servidos. Nunca na humanidade se teve tanto conforto e recursos como se tem hoje, né? Com tantas facilidades assim na vida, quando a gente para pra conversar com os nossos pais, a gente observa bem isso. E com tantas facilidades, é muito fácil a gente se deixar levar e acabar pensando que tudo se resume a essa vida. Tudo. Então nós vivemos concentrado em coisas que são passageiras. A Bíblia fala que a vida é como um sopro, é como uma neblina, que ela passa. Imagina uma neblina, quanto tempo dura uma neblina? Ela passa, né? É passageira, logo ela já acaba e ninguém lembra que ela existiu. Amanhã tem neblina de novo. Então a vida ela é isso para Deus, porque Deus tem a dimensão da eternidade que nós muitas vezes sequer pensamos nela. E as facilidades do dia de hoje, essa ideia de ficarmos entretidos com as coisas, essa busca que eles têm por, né, raptar nossa mente, envolve a internet e muitas outras coisas, é muito fácil a gente começar a viver dentro de alguns moldes, pensando que acabou tudo aqui. Sabe, sempre quando se fala sobre isso, eu me lembro do exílio babilônico do povo de Deus. Por quê? Porque eu lembro, assim, de uma parte que fala mais ou menos assim, vocês vão ir, né? Eu estou entregando vocês a isso porque isso é consequência da desobediência de vocês. Vocês escolheram esse caminho. Então, vocês entrem, né, na Babilônia e vivam, né? Preservem a fé de vocês, mas casem, trabalhem, porque vocês têm um tempo determinado para ficar aí, em terra estranha. Mas não esqueçam a identidade de vocês. Muitos esqueceram, a ponto de esquecerem a língua deles. Muitos deles começaram a se misturar e perderam a identidade, a língua, a religião. Então, depois a gente vê Esdras, Neemias, trazendo de novo para eles a palavra e chamando eles para a assembleia, fazendo leituras públicas, trazendo o povo de volta para a fé. E mesmo assim o povo se perdeu. Eu sempre lembro da Babilônia quando vai falar sobre brevidade da vida e sobre como a gente se molda para esse mundo e vive como se fosse só aqui e agora. Então, como se a minha profissão sobre como deixar um legado, como fazer o nosso nome, como ter um sucesso, que é essa definição de sucesso mundana, fosse tudo que eu tenho que fazer na minha vida. Então, a gente começa a viver para isso e por isso. Toda essa pressão externa que tem pra gente fazer essas coisas fazem com que a gente entre no ritmo, como se a gente fosse empurrado pra isso. E a gente acha que se a gente não fizer, a gente tá indo contramão, contra eles. E assim, realmente a gente vai estar indo contra o fluxo. A abertura do The Chosen, não sei se vocês perceberam, aquele seriado que tem feito sobre a vida de Jesus, é muito, muito legal aquele seriado. No começo são vários peixinhos nadando e os 12 peixinhos nadando contra, né? E isso fala muito sobre a gente nada contra a maré. A gente vive aqui na Terra como embaixadores, como pessoas que não são daqui. Então nós temos outros costumes, outra linguagem, outros comportamentos e os nossos moldes não são os mesmos daqui, porque nós não somos daqui. Mais do que isso, entender que nós não somos daqui é o começo, mas principalmente focar na ideia de que nós realmente vamos viver uma eternidade. Eu recebi um comentário num dos meus vídeos falando sobre a questão de que, por exemplo, as Crônicas de Nárnia seriam ficção, não eram de Deus, e enfim. E eu até gostaria de responder esse comentário porque eu fiquei muito feliz que a pessoa viu o vídeo e comentou o que ela pensava e expôs o que ela achava que era certo. Isso é muito bom.
Então, o fato que é dessa questão desse comentário é que realmente nada substitui a Bíblia. Na sua vida, para você viver uma vida e ser cristão, você tem que ler a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, eu tenho pra dizer, e se diz cristão, eu posso dizer assim, ó, sem medo de errar, que provavelmente você pode estar achando que é cristão e não é. Porque como é que tu vai ser uma coisa que tu por si próprio não leu ainda, não entendeu? Só pelo que os outros dizem. Nós já vimos isso acontecer na história. A reforma protestante está aí. Quando a gente fica ouvindo só a partir de outra pessoa e não busca conselhos de alguém mais velho que sabe mais, mas também de ler a Bíblia e buscar o Espírito Santo, a gente pode acabar achando que é cristão e de fato não ser. Então, já abre essa ressalva, a Bíblia ela é insubstituível e ela deve ser lida todos os dias, em atos devocionais de comunhão com Deus. Mas, quando a gente não consegue ter capacidade imaginativa, a gente tem dificuldade de entender. E Jesus já observava isso na época dele, quando ele falava para as pessoas por meio de parábolas. O reino, então, ele usou muitas parábolas. São histórias que vão mexer com o nosso imaginário para que a gente consiga se aproximar mais do que significa aquelas coisas. Uma vez que fala do reino de Deus, era uma coisa que os judeus esperavam diferente, né? Trazendo para essa realidade, a realidade do reino de Deus. Quando fala venha o teu reino, é quando você, como advogado, tem um comportamento que condiz com as escrituras. Não com o que o mundo diz que é o certo, mas com aquilo que a Bíblia fala, sendo justo, honesto, correto. Então, quando a gente deixa de poder imaginar coisas que são inimagináveis, coisas que são, não sou muita redundância, mas coisas que são difíceis para as pessoas do dia a dia que não são cristãs imaginarem, ou então até é muito difícil de imaginar, que é, por exemplo, a eternidade, um céu, um Deus criador, poderoso, que pode ter a terra na palma da mão. Isso a gente diz que crê. Quando a gente começa a pensar e vai falar isso pra uma pessoa que não acredita, a gente até se sente meio estranho. Por quê? Porque nós temos esse limite do imaginário, porque é difícil pra gente falar de algo que pros outros é muito estranho, né? Nós procuramos sempre aprovação como ser humano. Então, quando eu falo de ler ficção, como o Lewis botou, principalmente ficção cristã, eu tô falando de encher o imaginário das pessoas, dos adultos e das crianças de capacidade de pensar, imaginar e desejar a eternidade, o céu, essa ideia, essa concepção que parece que tá tão distante quando a gente começa e para pra pensar. Agora onde tu tá, tu para pra pensar. Você é cristão, você acredita que existe um céu e que um dia você vai estar com Cristo e que pessoas da sua família que já morreram estão hoje na glória e que a gente vai encontrar elas depois. Tu consegue pensar nisso? Quantas vezes no dia tu pensou nisso? Tu consegue desejar esse lugar? Então, eu acredito que hoje em dia seja muito mais difícil. E o meio da ficção, por exemplo, ele ajuda com que a gente consiga trabalhar o imaginário para que a gente consiga vislumbrar essas coisas, para que consiga pensar nelas. Nesse sentido que eu disse que a ficção, ela nos ajuda nesse sentido, principalmente quando a ficção é cristã. E quando eu falo ficção, eu falo livros de fato, porque a gente, hoje em dia, tem muita gente que tem, por exemplo, preconceito em ler ficção, mas vê filme, novela, série. Então, existe ficção, existem histórias fictícias, até na Bíblia, que foram usadas para que nós possamos entender coisas diferentes. Então, fazer uso disso é mais uma ferramenta que a gente tem para pensar nisso. Então, hoje, o que o Rick quer nos falar é sobre a gente entender que nós somos embaixadores. Nós não devemos agir como se nós pertencêssemos a esse lugar, mas nós devemos procurar mostrar e viver como quem vive já o reino de Deus, como quem vive já pelos moldes de Cristo, os moldes que Deus criou para nós. E é muito difícil entender essa verdade, sabe? Quando a gente recebe um diagnóstico, às vezes, terminal, a gente fica desesperado. Isso é normal, natural. Mesmo para quem é cristão, isso é difícil. Morrer não é algo natural para o ser humano, porque nós fomos feitos para ser eternos. Então é algo difícil, mas deve ser um consolo. E deve existir em nós um pensamento sobre a eternidade, um desejo de estar lá. Se isso hoje, tu fez essa análise e pensou que tu realmente se confessa cristão, mas não deseja, não pensa e não sabe sobre o céu, tá na hora de você parar e fazer essa reflexão. Porque talvez isso tenha influenciado na forma como tu tem vivido hoje. Na forma como tu desempenha as tuas tarefas e faz as tuas escolhas aqui na Terra. O fato de tu achar que a maior parte da tua vida e o que tem de maior e melhor está sendo vivido hoje. E não é. Aqui, na verdade, é como se fosse um ensaio, um rascunho, um teste. Como se fosse o princípio, o início. Como o C.S. Lewis disse no outro vídeo, eu falei, que o Rick deixa aqui também escrito, como o C.S. Lewis diz que é a primeira página vivida de um livro inteiro de histórias. Essa aqui é só uma página. Existe um livro todo de histórias para ser vivido. É como se fosse a introdução, o prefácio. Muita gente não quer nem ler quando pega um livro, mas é isso que nós estamos vivendo agora. Uma pequena fração daquilo que é muito maior. Isso vai mudar
toda a tua concepção de vida. Então, se você é cristão, eu peço que você faça essa análise hoje. Você realmente acredita no céu? Você realmente já pensou na eternidade? E quando você começou a pensar nisso, não deu uma vontadezinha de ficar aqui? Às vezes a gente pensa, tá tão bom aqui, né? Ai, minha família, as pessoas que eu amo, meu trabalho, o futuro, assim, promissor, que a gente nem acaba desejando o céu, como se isso fosse o máximo. É como se fosse dizer pra uma criança assim, ó, tu quer ir pra piscina ou tu quer ir pra um parque aquático? E a criança que não sabe o que é um parque aquático vai dizer, não, eu quero essa piscininha aqui de plástico. A criança nem sabe o que tá recusando. A gente, quando deseja mais essa vida do que estar no céu, é como uma criança que não tem ideia da diferença do que é aqui, uma piscininha de plástico, para um negócio infinitamente que não tem nem comparação com o que tu tá vivendo, sabe? É um exemplo bem idiota que eu tô dando aqui, mas é um exemplo que deixa bem claro a ideia de que a gente não sabe o que a gente tá recusando. No sexto dia, o tema para reflexão é: o mundo não é o meu lar. E o versículo para memorizar é o versículo de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, aqui está escrito na NVI. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. C.S. Lewis diz que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. A pergunta de agora é: como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar a minha maneira de viver nesse exato momento? Fica aí a reflexão. Peço que vocês, por favor, se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com alguém que precisa ouvir. Deem uma olhada na playlist, tem mais 5 dias pra trás que dão uma continuidade a essa história. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito. Eu espero vocês no próximo vídeo.